Olá, irmãos, bom dia. Começando agora mais uma live clássica. A gente se alegra porque mais um domingo chegou, mais um dia do Senhor chegou e a gente aqui pode estar. Deixa eu ajustar um pouquinho a minha câmera. Tudo bem, Érica, Renata? Seja muito bem-vinda. Todos sejam muito bem-vindos. Espero que todos vocês estejam bem. Eu já vos incentivo a encaminhar essa live nesse aviãozinho, tipo, Max, meu irmão, tudo bem? Encaminhe para essa live para os seus amigos, seus companheiros de ministério, de iconionia, de GE, da sua classe de escola dominical. A gente vai ter aqui um tempo de louvor, um tempo de reflexão, curto, objetivo, assertivo, mas palavra de Deus para o teu coração. Max, meu irmão, saudade de você, da Adriana e da pequena. Seja muito bem-vindo em nosso meio, você é de casa. O Instagram atualizou aqui um pouco, agora nos comentários. Está agora mais difícil um pouquinho de ver. Saudade também, meu irmão, Deus te abençoe. Queridos, a gente vai ser muito objetivo na live clássica. A gente tem várias novidades para contar sobre o mês de outubro e as novas programações que esse mês vai nos trazer. Mas eu queria te incentivar agora, você que já está com a gente, para você não precisa abrir a sua Bíblia não, para você escutar a leitura de Romanos 11, a famosa doxologia de Romanos. Eu queria te incentivar mais uma vez a encaminhar essa live. Encaminhe essa live, não a live pela live, mas pela palavra de Deus que vai ser aqui anunciada. Eu queria saudar os nossos irmãos da IPB do Cordeiro. Sejam muito bem-vindos, queridos, e todos vocês que estão entrando. Deus abençoe a todos vocês. Eu queria que você acompanhasse agora, para que a gente comece fazendo essa leitura. Logo depois a gente vai ter uma palavra de oração. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O Senhor nos chama, o Senhor nos incentiva, o Senhor nos impulsiona a obedecê-lo, a glorificá-lo, a exaltar o seu nome, não apenas quando abrimos a nossa boca e entoamos louvores, mas com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. E, queridos irmãos, eu queria te incentivar, eu prometo que essa live não passará de 30 a 35 minutos. Que você, durante os próximos 30 minutos, no máximo que a gente vai ter aqui, você se concentrasse. Assim como você se concentra para assistir um jogo do esporte, do Santa, do Náutico, para assistir uma série, um filme que você gosta, eu queria te incentivar a ficar concentrado nos próximos minutos, para que a gente escute, seja abençoado, edificado, exortado pela palavra de Deus. Etienne, seja muito bem-vindo também. Deus abençoe vocês todos. João também que entrou, seja muito bem-vindo, João. A gente vai ter uma palavra de oração. E logo depois da gente orar, a gente vai cantar alguns louvores com o seminarista Marco. E a gente vai ter esse tempo de reflexão logo após. E depois a gente vai ter alguns avisos muito importantes a respeito das nossas programações de outubro. Jesus, nós louvamos o teu santo nome, a gente te exalta, glorifica na beleza da tua majestade. Pai, nos ajuda a fazer tudo para a honra e glória do teu nome. Nos abençoa nessa live, um tempo de louvor, um tempo de reflexão, de adoração. Que o louvor seja sincero no nosso coração. Jesus, nos abençoa. Muito obrigado por mais um domingo, pela tua misericórdia que se renovou, pela tua fidelidade que nos constrange e a tua providência que nos abraça. Obrigado, Pai querido, obrigado, Deus amado. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou aqui inverter a câmera agora, para que a gente possa ter um tempo de louvor. Boa noite, irmãos. Eu não estou conseguindo ver os comentários, mas já Bom queria dia, que a né? gente... Bom dia. Queria que a gente começasse louvando ao Senhor e engrandecendo o nome dele, porque ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor.
sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai, cantai ao Senhor, todos os povos, cantai ao Senhor, suas maravilhas, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero cantar as maravilhas de teu amor. Consolo a mim, força e refúgio ao Senhor, todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas a mim. A mim.
Amém, irmãos. A gente agradece a Marco por nos ajudar a ser instrumento de Deus nesse momento de louvor, momento de adoração. Ele já vai correr para compor a nossa equipe de música hoje. A gente está aqui na igreja fazendo essa transmissão, fazendo essa live, e o culto está acontecendo lá, mas nós não poderíamos deixar de nos importar também com você que talvez não possa estar na igreja, ou por ser grupo de risco, o protocolo te impede de fazer isso, ou distâncias geográficas, como é o caso do nosso irmão Max, que está lá no Rio de Janeiro. É uma bênção, um privilégio podermos estar com vocês aqui também na Live Clássica. Eu queria te incentivar agora a abrir a tua Bíblia, a carta de Paulo, a igreja de Colossos, Colossenses capítulo 3, a gente vai ler do versículo 12 até o versículo 17. Colossenses 3, do 12 ao 17. Se alguém puder comentar para a gente essa passagem, Colossenses 3, do 12 ao 17, coloca aqui nos comentários, coloca só a referência, CL 3, 12, tracinho 17, eu vou fixar esse comentário para que as pessoas que entrem depois não fiquem perdidas e saibam em que passagem a gente está refletindo, tá bom? Colossenses 3, do 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Pronto, obrigado Luciana Chagas, deixa eu fixar aqui o seu comentário. Obrigado Max também. Vou fixar aqui o de Luciana, que chegou um pouquinho antes, mas muito obrigado, meus queridos. O comentário, imagino eu que esteja fixado. O Instagram atualizou dessa semana para cá, está um pouquinho diferente aqui o layout para a gente que faz a transmissão, mas eu espero que esteja tudo bem para vocês, tá bom? Adriana, minha irmã, seja muito bem-vinda. Abraço, hein, Mari. Irmãos, nós acabamos de ler Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 17. Uma passagem muito rica, uma passagem com várias instruções, com várias orientações. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes necessariamente de discorrer sobre essa passagem. Existem alguns efeitos negativos, algumas consequências negativas da pandemia que não são tão óbvias. A gente até sabe que muitas pessoas, infelizmente, faleceram, pegaram Covid, enfrentaram muita dificuldade. A gente sabe também que a economia foi afetada. Mas existem alguns dados da pandemia que são consequências secundárias que nós também deveríamos nos preocupar. Por exemplo, o número de divórcios aumentou cerca de 120% em alguns estados brasileiros. No estado do Amazonas, por exemplo, aumentou 137%. O número de acessos e assinaturas a sites e canais pornográficos aumentou 50% do mês de março ao mês de junho, em comparação aos meses anteriores. O prejuízo econômico de alguns ramos, a gente nem imagina, a gente nem sabe. O que falar da educação? Quantas e quantas pessoas estão sem acesso à educação por conta da falta do acesso à internet? Quantas pessoas não têm se adaptado ao ensino remoto, ao ensino à distância, ao famoso EAD? Essas consequências são consequências secundárias da pandemia que nós temos enfrentado e são consequências que nos causam sofrimento, que nos causam dor, que nos causam angústia, que nos tiram por vezes da nossa zona de conforto. Talvez você tenha passado meses difíceis no convívio familiar. Talvez a empresa que você trabalha, que você
às vezes que você até é dono, enfrentou uma grande crise ao longo dos últimos 6 meses. Talvez você esteja aqui assistindo, você ainda não é casado, mas percebeu e acompanhou várias famílias, encontrando várias lutas e vivendo várias lutas nos últimos meses. A realidade é a seguinte, meu irmão e minha irmã: o sofrimento, a dor, a angústia, a luta, o deserto, a batalha, não é na verdade, não é um privilégio de uma geração que enfrenta uma pandemia. Nós não deveríamos ficarmos surpresos em encarar e lidar com o sofrimento. Nós deveríamos ficar surpresos com o fato de não sofrermos mais. Afinal, nós estamos inseridos, nós estamos em um mundo que é caído, que jaz no maligno. Existem 3 fontes básicas do sofrimento: o pecado pessoal, o pecado do outro e o mundo que jaz no maligno, na natureza pecaminosa, corrompida e na total depravação. O pecado nos afeta todo o nosso ser, afetou a fauna e a flora, afeta os relacionamentos, afeta a sociedade em todos os seus níveis. Mas a Bíblia, ela nos fala sobre o sofrimento. A Bíblia nos ensina, nos orienta, nos discorre vários textos a respeito do sofrimento. O sofrimento é descrito em algumas formas, até com termos diferentes. Por exemplo, Tiago usa as expressões tentação e provação. O Senhor Jesus, quando vai falar do sofrimento, fala sobre aflições. O apóstolo Pedro fala sobre fogo ardente. Expressões, termos, palavras diferentes, mas que tem um propósito de falar sobre uma única coisa: sobre o sofrimento. Nós não gostamos de pensar sobre o sofrimento, mas eu queria dizer uma coisa para você: Deus sussurra em nossos ouvidos no momento da nossa dor, no momento da nossa alegria, mas grita para nós no momento da nossa dor. A dor é o megafone de Deus para acordar um mundo adormecido. A quem você tem dado ouvidos no momento da sua dor? A quem você tem dado ouvidos no momento da sua dor? A palavra de Deus, ela nos fala sobre isso. Ela nos orienta, ela nos impulsiona, ela nos descreve como nós devemos enfrentar e lidar com o sofrimento. E a primeira coisa que nós precisamos entender em relação ao sofrimento é entender qual é a nossa identidade. Qual a nossa identidade e quem nós somos. Irmãos, quem diz quem nós somos não é a sociedade. Não é o mundo pós-moderno que nós vivemos. Não são as filosofias humanistas. Quem diz quem nós somos é o próprio Deus. É o Deus que nos criou do barro, que soprou a nossa alma. O Deus a quem servimos é o Deus quem diz que nós somos. E a palavra de Deus, no capítulo 3 de Colossenses, versículo 12, diz que nós somos eleitos de Deus, santos e amados. Você tem ideia da responsabilidade e também do privilégio que nós participamos? Antes da fundação do mundo, Deus já pensou em nossa salvação, nos elegeu, nós somos eleitos do Senhor, amados por Deus. Nós somos também santos da parte do Senhor. Santo é aquele que é separado por Deus. Nós somos também amados por Deus. E Deus nos ama, não porque nós somos bons, não por conta de alguma boa obra, um ato de misericórdia que nós realizamos. Deus nos ama por conta da sua própria fidelidade, do seu pacto, da sua aliança para conosco. Deus é um Deus tão bondoso que, apesar da nossa infidelidade, Ele continua sendo fiel. E esta passagem ela nos fala sobre isso, sobre como lidar com o sofrimento, mesmo que o termo sofrimento não apareça
em nenhum momento. Porque aqui, nos versículos que nós lemos, nós temos virtudes a serem cultivadas. Existem basicamente 18 orientações nesses versículos. 18 ordens, 18 instruções. Revesti-vos, suportai-vos, aconselhai-vos, sejam gratos, instruí-vos. E nós devemos, meus irmãos, carregar os fardos uns dos outros. Carregar a cruz uns dos outros. Nós devemos chorar com quem chora, mas também se alegrar com aqueles que se alegram. Irmãos, deixa eu contar um segredo para vocês. E quando eu falo segredo é brincadeira, isso não é segredo. Ao longo de toda a história da igreja, Deus levantou homens e mulheres para que, como igreja, como corpo, na unidade, na beleza da igreja, nós venhamos a nos ajudar, a viver uma verdadeira mutualidade, um verdadeiro altruísmo, um auxílio, uma humildade que deve ser vivida. Por exemplo, na época dos juízes, quando cada um fazia o que bem entendia, Deus levantou homens e mulheres, juízes como Otoniel, Samuel, Débora, para aconselhar o povo, instruir o povo. A Bíblia tem a famosa parte, os famosos trechos de sabedoria, a literatura sapiencial, alguns salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. E esses livros aí estão para nos instruir a como ter sabedoria, para escutar todo o conselho de Deus. Não procure no mundo algo que só Deus pode te proporcionar. Não procure na sociedade, nesse mundo caído que jaz no maligno, algo que só o Senhor pode te proporcionar, que é paz, esperança, conselhos verdadeiros em plenitude. No dia da tua dor, no dia da tua angústia, no dia do teu sofrimento, busque ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus que é Deus de longe, mas também é Deus de perto, Deus que acalma a tempestade, mas acalma também a nossa alma. Deus se importa conosco, Deus nos ama por conta do seu pacto e da sua aliança, não porque nós somos bons, não porque nós somos, talvez, nossas obras sejam agradáveis, mas por conta da sua graça que superabunda em nosso pecado. Persevere, continue firme nos caminhos do Senhor. Em meio ao sofrimento, revista-se como eleito de Deus, como santo e amado da parte do Senhor. Mas, irmãos, já caminhando para o final da nossa reflexão, como dito, ela vai ser muito breve hoje. Deus é um Deus zeloso, Deus cuidador, Deus amoroso. Mas, queridos, esse Deus se utiliza da minha vida e da sua vida para agir nessa terra. Nós somos agraciados com o privilégio de sermos instrumentos da parte do Senhor. Nós somos os braços e as pernas de Deus nessa terra. Não porque Ele precisa de nós, mas Ele escolheu se utilizar de nós. Perceba que o versículo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Irmãos, eu e você temos um dever. Não é opção, é obrigação para o cristão. Nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Nós devemos instruir e aconselhar uns aos outros. Esse é um privilégio. Aconselhe, instrua, esteja com os ouvidos sempre à disposição, esteja com o ombro amigo sempre à disposição, para que quando os da família da fé, quando os irmãos estiverem sofrendo, enfrentarem o luto, a dor e a angústia, eles possam saber que em você eles têm alguém para confiar, que você, como eleito de Deus, como escolhido do Senhor, estará sempre à disposição para, juntamente com Ele, carregar a sua dor, carregar
o seu fardo e a sua cruz. Irmãos, nós não fomos chamados para viver no singular. O cristianismo é chamado para ser vivido e visto no plural. Afinal, o pão é nosso. O Pai é nosso. Deixa eu te contar um segredo. Os pecados também são nossos. Não só as coisas boas, não só os bônus, mas também os ônus. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos viver a verdadeira mutualidade. Nós precisamos viver no plural, ajudando uns aos outros. E sempre fazendo isso em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele por Deus Pai. Nós devemos, queridos, recorrer ao Senhor para ajudar os outros. Deus se utiliza da minha vida e da tua vida para abençoar, instruir e aconselhar os irmãos. Nunca esqueça disso. Isso é um privilégio. Servir ao Senhor é um privilégio. Eu queria ter um tempo de oração com você aqui agora. A gente orar ao Senhor, pedir para que Ele faça habitar em nós a palavra de Cristo abundantemente e ricamente. Para que, quando preciso for, nós venhamos aconselhar e instruir os nossos irmãos. Jesus, Deus bondoso, Deus maravilhoso, cheio de graça e de verdade. Nós louvamos o Teu santo nome. Bendizemos ao Senhor. Pai, se utiliza de nós para aconselhar a Tua igreja. Se utiliza de nós, Senhor, para que a gente possa, cada vez mais, estarmos preparados para a boa obra, com gratidão, contentamento e confiança no coração. Quando o vento e o mar se revoltar contra nós, quando o sofrimento chegar, que nós venhamos a lembrar que servimos a um Deus justo e verdadeiro que é por nós. Pai, nos ajuda. Nos ajuda a viver o dia mau e o dia bom. O dia da fartura e o dia da escassez. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a entender no dia do sofrimento que nós somos amados, santos e eleitos do Senhor. Mesmo que o sofrimento dure nessa terra, o tempo que nós passamos aqui nessa terra como uma gota no oceano da eternidade do Senhor. Que o sofrimento não venha nos abater, que nós venhamos a seguir constantemente alegres no Senhor Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, nós vamos voar. Sobre as águas, o nosso Deus é Rei. Nós devemos descansar nesse Deus que governa tudo, inclusive as águas e o sofrimento que você enfrenta. Queridos, eu vou ser muito objetivo aqui. Amadeus, Deus te abençoe, meu irmão. Próxima quarta-feira, às 19h30, você que é líder de ministério, professor de escola dominical, você precisa estar conosco. A gente vai ter uma reunião para falar sobre o retorno das atividades ministeriais. Deus te abençoe também, Marcos. Então, próxima quarta, 19h30, você que é líder de ministério, participando da nossa junta diaconal ou alguma ação ministerial, você está convidado para estar conosco. Você que é professor de escola dominical, você também está convidado para estar conosco. Nós vamos retornar no dia 18 com a nossa escola dominical presencial. Mas fique tranquilo, você que, assim como Amadeus, assiste a nossa transmissão e está abençoado pelas nossas transmissões. A gente vai continuar transmitindo a nossa classe de escola dominical através do Zoom, mas também de forma presencial. Irmãos, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Que a graça de Cristo Jesus te acompanhe. Que o amor do nosso Deus também repouse sobre a sua vida. Até a próxima, até o próximo domingo. Você que pode, não deixe. Venha para a igreja. Não fique em casa. Venha para a casa do Senhor. Deus te abençoe.